Pra continuar. Bom dia, meninas. Bom dia. O meu alicerce pra não desistir. Bom dia. Amém, Flávia. Amém. Bom dia, pessoal. Vamos adorar. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto. Ai, gente. Fica aqui comigo e não sai mais. Fique conosco, Senhor. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Aleluia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Flávia. Bom dia, meninas. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? O Senhor é nosso alívio, né? O Senhor é aquele que faz, que nos dá, que supre nossas necessidades, né? Mesmo quando tá complicado. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansada e não quero mais. Tô exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Aleluia. Bom dia, meninas. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Nossa, Flávia, depois eu vou te chamar no zap. Eu vi no seu stories. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio. O Senhor é o seu alívio? Tudo que você precisa é Ele? Vem dele? É por Ele? Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. O Senhor é a força, é o ânimo que eu necessito pra eu poder prosseguir. Bom dia, meninas, bom dia. Tudo bem com vocês? Meninas, nossa, que letra profunda, né? Quando eu tava pensando em fazer, né, aqui, né, conversar com vocês, dar uma live, assim, é um pouco, pra mim é um pouco, assim, diferente, né? Não tem interação com alguém, mas na hora que o Senhor colocou esse tema, né, saúde emocional com o espiritual, será que é a mesma coisa? Será que é ligado? Será que é junto? Será que tudo é só espiritual? Ou também tem algo que é do emocional, que é do físico mesmo, né? E eu fiquei orando, e faz um tempo já que eu estou orando, pedindo pro Senhor, assim, a direção.
e buscando na palavra, versículos, lendo a Bíblia, vendo, né, pessoas, profetas, né, homens de Deus, mulheres de Deus, que passaram por coisas que nós passamos, porque nós aqui estamos sujeitos, né, passar por tristeza, dificuldade. E essa canção o Senhor colocou no meu coração ontem, eu estava orando, o Senhor colocou no meu coração e eu comecei a meditar na letra, pensando assim, né, o Senhor é o nosso alívio, o Senhor é aquele que faz por nós, o Senhor é aquele que entra onde eu não posso entrar. Que tem horas que nós estamos assim cansados, nós estamos assim sobrecarregados, né? Quando a gente pega assim, quando a gente para meditar na letra da canção, ela fala assim que o Senhor é o meu combustível para eu continuar. E muitas vezes as pessoas não têm esse combustível. Mas aí eu pergunto para vocês, e quem não tem a Cristo, quem não conhece a Cristo, como que consegue superar, vamos dizer, uma ansiedade, uma depressão? Porque, igual na minha família, nem todo mundo é evangélico, né? Assim, na minha casa aqui sim, mas família, né? Mãe, tias, primos, irmãos, não são evangélicos. E como que pode uma pessoa que não é cristã, não conhece a Cristo, para poder pedir o alívio para o Senhor, conseguir caminhar, resolver a ansiedade, a depressão, a angústia? Como que essa pessoa pode conseguir se ela não tem a Cristo? É difícil. Ontem, quando eu coloquei no meu feed, né, o cartazinho, né, eu achei engraçado que teve pessoas nos comentários assim muito interessante, e eu não fiquei quieta, neutra, só lendo os comentários, né, que é uma coisa só, que tá ligado, que é um tripé. Todos nós sabemos que corpo, alma e espírito é a mesma coisa. E o emocional, ele tem a ver com o espiritual, sim. Mas não é que seja só espiritual. Gente, dar um debate isso aqui. Eu tava assim, meditando e pensando assim, falando, meu Deus do céu. Acho que eu vou chamar até pessoas assim, sabe, de potência. Tô pensando isso, vai falar com minha pastora, porque minha pastora é terapeuta, né? E pra poder a gente falar mais sobre isso. Porque nos dias de hoje tem muita religiosidade, as pessoas julgam, né? Dá um livro mesmo, né, amiga? Dá. As pessoas acabam, sabe, ficando assim, não aceita. Eu, Elisângela, não aceitava. Minha filha, com 13 anos, ela pediu pra fazer terapia. Eu falei que não precisava, que ela tinha que orar, que Deus ia ajudar. Eu, Elisângela, eu falei isso. Então, eu não aceitava terapia. Tanto é que em 2019, quando eu perdi meu filho, eu não fiz terapia. Eu paguei pros meus filhos fazerem. Eles fazem terapia, mas eu não fiz. Porque eu sempre achava assim, não, eu vou falar com Deus. Só que eu tinha depressão e não sabia. Eu tinha depressão, eu era depressiva, vivia num estado depressivo por um tempo. E eu acho que assim, eu tava orando, buscando, e o Senhor tava ali. Então, falando com Deus é o que me consola, o que me conforta seria o Senhor, né? E não duvido disso. Então, eu por estar vivendo numa depressão por anos, eu era uma mulher, era e sou, continuo sendo uma mulher de oração, que busca. Travou, meninas? Tá ruim a internet? Tá ok aí? Aqui também deu uma travadinha, mas voltou. Meninas, me falem aí, está parecendo normal? Tá normal? Beleza. Então tá, está normal, beleza. Então, assim, eu era uma pessoa depressiva e eu não aceitava minha filha fazer terapia. Ela precisando de terapia, eu sabendo que ela precisava. Então eu só orava, buscava, jejuava, mas não aceitava. E quando eu perdi meu filho, meu bebê, primeira coisa que eu pensei, mandar os meus 2 filhos pra terapia. Pra eles poderem conversar, porque minha filha não conseguiu falar comigo sobre o assunto. E o meu filho era uma criança de 6 anos, não entendia muito o que estava acontecendo. Então o que eu fiz? Mandei pra terapia, né? Aí, mas a médica falou assim, você precisa de terapia, porque você tá com depressão e tal. E eu falei, tá bom, mas eu não fui atrás. Eu não fui atrás da terapia, mas assim, porque eu julgava, eu falava,
Deus vai resolver. Deus resolve, Deus cura. Só que tem muita coisa que nós precisamos conversar, falar. E é como a Ângela falou na live dela hoje. Nós temos que saber com quem falar. E na terapia, nós falamos com quem. Se uma pessoa vai falar com o terapeuta, eu não posso contar nem pro meu marido, nem pra minha filha, pra ninguém. Eu tenho que ficar comigo, né? Eu posso compartilhar, sem falar o nome, o caso, assim, tal, sem dar o nome aos bois, né? Posso contar o milagre, mas não contar o nome do santo, como se diz aí no mundo, né? Mas eu posso, assim, compartilhar como estudo de caso, enfim. Não posso contar a história da pessoa. Não é como numa igreja, como a Angela contou o caso ali, né, de um pastor e tal. Então, na terapia, nós precisamos, assim, nós temos uma confiança. Nós estamos num lugar, num ambiente seguro. É incrível. E eu acho até interessante, gente, falando agora no ambiente seguro, eu lembrei até das imersões. Quando a gente tá lá na imersão, a Angela sempre fala isso. Nós estamos num ambiente seguro. 13 mulheres, 14 mulheres, 15 mulheres que estão ali compartilhando as dores dela. Gente, eu não vejo ninguém chegar aqui no Instagram e falar o que aconteceu. Olha, você viu fulana de tal passou por isso. Você viu aquela fulana sofreu um abuso. Você viu? Eu não vejo, porque nós estamos ali num ambiente seguro. Terapia, terapeutas, né? E a gente acaba se sentindo confiante de estar conversando com alguém. Então, hoje, eu falo pra vocês assim, o emocional tem sim a ver com o espiritual. Só que nós temos que entender até que ponto é somente espiritual. Porque a gente entende assim, que acontece que pessoas têm ansiedade. Ah, vai orar que passa a ansiedade. Mas nós sabemos, nós aqui, a maioria tá aqui na live comigo, colegas, né, são terapeutas ou alunas, sabe que a ansiedade é você ansiar por alguma coisa que não aconteceu. Pensar no amanhã, pensar no que vai acontecer, me preocupar com uma certa situação. Então, assim, a gente tem que pensar que todo mundo passa por ansiedade. E isso é desde muito lá atrás. Nossa, amiga, essa é difícil, né, Isabel? Não é fácil, né, amiga? Eu lendo aqui o comentário até... Exatamente. A religião às vezes nos cega. Religião, não Cristo. Me pergunta assim, você é... Como é que eles perguntam? Você é crente? Aí eu falo assim, não, eu sou cristã. Me perguntam assim, você é qual religião? Aí eu falo, eu sou cristã, eu sou serva do Senhor. É diferente do que eu falar que eu sou crente, porque a Bíblia diz que crente, até o diabo é que estremece, né? Então, assim, a ansiedade gente, ansiedade, eles falam que é pra gente orar. Só que a ansiedade, a gente vê que lá atrás na Bíblia já tem, eu fui buscar, gente, assim, pessoas... E vi assim, eu já tinha gravado um tempo atrás que muitos homens de Deus, eu tava pensando, Sara. Gente, Deus fez uma promessa pra Sara, que ela iria ser mãe, uma idosa, né? Aí eu fiquei pensando assim, gente, Sara, idosa, com uma promessa que ia ser mãe, e a ansiedade dessa mulher. Porque eu, Elisângela, fiquei 6 anos pra poder ter a minha filha primeiro. E eu passei por muitas calúnias, afrontas. As pessoas falavam assim, você não engravida porque você tá em pecado, porque eu não podia casar. E então, isso trazia angústia. Imagina a Sara. A angústia que ela sofria, calada. Porque ela não podia contar pro marido. Por ela ser uma mulher de Deus, ali, esposa de Abraão. Então, assim, eu acho assim que ela sofreu, ela engoliu a ansiedade de estar todo mês, sabe? Tipo assim, eu já tô velha, mas se Deus falou, eu vou ficar grávida. E todo mês ficar esperando. Oi, Dani, bom dia, amiga. Ô, baianinha linda. Então, assim, a gente pensa assim em Sara. Aí eu fui lendo, fui buscando assim mais, né? Elias. Gente, Elias, ele teve medo. Ele ficou ansioso. Eu pensei assim, falei, gente,
Elias, ele ficou deprimido assim, porque ele tinha conseguido, ele mostrou para os profetas de Baal, né, quem é o verdadeiro Deus. Mas aquilo bateu assim nele, uma dor, uma angústia, porque a Jezabel começou a ameaçar ele. E quando a gente para pra pensar assim, né, um profeta de Deus foi se esconder. Ele foi se esconder com medo do que poderia acontecer. Medo do que poderia acontecer, ansiedade. E ele foi lá, ficou escondidinho, até pediu a morte. Quem é cristão conhece essa passagem. Que ele foi e pediu que ele queria morrer. E Deus falou que ele não ia morrer. Que ele ia, ainda tinha um processo, mais 15 anos, né? Se eu não me engano. E ele ficou ali, ele teve que sair e continuar. Mas para ele poder sair dali, não deve ter sido fácil para ele. Mas para ele ser um profeta, ouvir na boca de Deus, porque eu, Elisângela, eu sou muito assim. Se Deus falou comigo, eu pego pra mim. Se Deus falou comigo, não somente um vaso, um profeta. Não, assim, eu gosto que Deus fale comigo. Que Deus tinha pensado comigo. Que Deus, ele fala comigo através de sonhos. Me mostra na palavra. Então, assim, se Deus falou pra mim, eu confio naquilo que Deus falou. Então, uma pessoa, outra pessoa, assim. Mas quando Deus permitiu que Elias ficasse ansioso ali, ele se reclusou. Gente, eu tô vendo aqui até as meninas comentando aqui, né? Não tinha pensado, mas é verdade, porque Elias, ele fez ali, ele fez o que Deus fez, ele desafiou os profetas de Baal, ele fez aquela, né, como é que eu posso dizer? Aquela prova ali do fogo, da água, né? E foi interessante que são 3 vezes, né? Que ele foi, a primeira ele arrumou, depois ele fez, depois fez. E aí ele pegou, depois daquilo, Jezabel começou a confrontá-lo e ele foi fugir da situação. Como que eu vou resolver? Ele se escondeu, preferiu se esconder. Pelo que poderia acontecer com ele, o medo, a prova. A prova, isso mesmo, Flávida. Então, assim, a fuga dele é a ansiedade que ele sentiu ali. Então, a gente vê Sara, Elias. Gente, até se a gente pegar na Bíblia, Elias, né? Se eu pegar uma pessoa que sentiu-se angustiado, que teve uma dor no peito, que teve medo do que poderia acontecer, vocês vão falar assim, nossa, até mesmo Jesus teve angústia. Até mesmo Jesus se sentiu angustiado. Gente, Jesus, ele é o maior terapeuta, como Augusto Cury fala, né? Como eu sempre pensei assim, penso que Jesus é aquele que tá ali me ouvindo o tempo todo. Mas olha só, Jesus, ele sentiu angustiado. E aí eu fui buscar na Bíblia, porque a gente tem que falar aquilo que tá na Bíblia. Então lá em Mateus, tá escrito assim, levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Isso é Jesus. Aí Jesus falou assim, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele, fiquem aqui e vigiem comigo. Gente, vocês já tinham pensado nessa questão? Que Jesus também sentiu angústia? Que também Jesus, no último momento ali, ele quis também sair porque ele teve ansiedade, porque ele sabia que ele ia sofrer. Só que a gente às vezes sofre ansiedade, a gente sofre porque a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Mas Jesus já sabia o que ele ia passar, o que ele ia sofrer ali. Só que ele mesmo assim, sabendo, ele orou e ele falou ali pros discípulos, ele falou assim, fiquem aqui, ele ainda compartilhou, e tá aqui em Mateus, a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, sabendo que ele ia morrer, para poder me salvar e salvar você. Então fiquem aqui e vigiem comigo. O que ele quis dizer com isso, gente? Eu não consigo sozinho. Mesmo ele sendo Deus, Filho do Deus vivo, ele falou, fiquem aqui e vigiem comigo. Porque ele foi fazer o quê? Orar. Aí no versículo 39 ele fala, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Na angústia, ele estava angustiado, estava ansioso. Ele foi e orou ao Senhor. Meu Pai, se for possível,
afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, angustiado, com medo de morrer, ele orou ao Pai, pedindo, se possível, porque ele ficou com medo. Então, o medo faz parte da nossa vida. Por que que Deus mandou Jesus para nós? Mandou para que Jesus sentiu tudo aquilo que nós sentimos aqui. Traição, calúnia, rejeição. Gente, nós sofremos rejeição de parentes, de pessoas, de amigos. Sofremos traição de pessoas próximas, né? Não é só família, não é só amigo. Pessoas próximas, nós sofremos traição. Jesus também. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, por que só comigo acontece isso? Mas é porque é um processo. Precisamos aprender. Precisamos aprender a superar e pedir para o Senhor fazer a vontade dele, que muitas vezes é difícil. Então, ansiedade é um estado emocional que tá ligado o quê? Se eu não buscar, eu sei que eu tô triste, eu tô ansiosa, mas não quer dizer que eu não seja serva de Deus, que eu não seja cristã. Eu posso ser muito bem uma pessoa que ora, profetiza, ser como tem igreja, tem missionária, taranã, mas eu posso sentir a ansiedade, sentir dor no peito, angústia, medo, ou mesmo pedir para morrer, sendo uma serva do Senhor, crendo que o Senhor está fazendo aquilo que é a permissão dele. Mas o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer como Jesus, orar. Fiquem aqui, vamos orar comigo, vigiem comigo, vamos orar. Aí a gente pensa assim, né? Jesus, ele foi lá e orou. Ele chamou para eles irem juntos. Ele compartilhou. Ele compartilhou. Não precisava ter falado nada, mas ele falou. E aí ele foi orar. Orem, vigiem comigo. Aí se você for ler toda a passagem, você vai ver que alguns até dormiu, né? Quando ele voltou. Mas olha só. A ansiedade, ela vem... a gente consegue tratar, ajudar quem é ansioso através de terapia, através de conversa, tentar identificar a origem, como a depressão. Então, porque vai aumentando, são graus e graus e vão subindo. Gente, tem vários versículos na Bíblia que fala sobre ansiedade, né? Que deixa eu pegar um versículo que é bem conhecido, assim, que as pessoas gostam muito, que eu vejo assim muito nas igrejas, o povo falando, né? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Que tá lá em Filipenses 4:6. Esse versículo aqui é bom, né? Não vivam preocupados, mas é difícil. Quando a gente tem as coisas... É muito fácil falar isso, mas eu quero ver quando a pessoa não tem o alimento. Quando a pessoa tá precisando, tipo assim, almoça e não tem o jantar. Ou então quando o filho pede uma bolacha recheada e aí você não tem para dar. Então assim, não viver preocupados com coisa alguma. É uma palavra difícil, assim, é um versículo. Mas assim, no mesmo já fala, ore, peça para Deus. Porque o Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que provê. A gente já tem que ir agradecendo pelo que já aconteceu. Usar a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a certeza das coisas que não se veem, né? Falei errado? Acho que eu falei trocado, né? Vocês entenderam, né, meninas? É isso aí. Mas é difícil. Então, assim, a gente tem que aprender a falar com Deus. Primeiramente com Deus. Que o Senhor, ele vai cuidar, ele vai suprir. Ele vai enviar, assim, a gente ouve tantos testemunhos, né, aqui mesmo na live. Eu tenho pessoas que eu conheço que têm testemunhos fantásticos em relação a isso. Uma vez eu fiz uma live com a Flávia, nós compartilhamos algumas questões dessas, materiais. E o espiritual também, Deus honra. Então, assim, Deus, ele faz, Deus conhece, Deus opera através da nossa oração.
Mas não quer dizer que a ansiedade seja uma coisa do lapeta, não. Ansiedade não é coisa do cão. Ansiedade é uma coisa que nós sentimos, ansiado que pelo medo que a gente sente do ser humano. E aí a gente vai tratar essa questão sabendo assim, porque se você não trata uma simples ansiedade de algo pequeno, ela vai aumentar, trazendo outras consequências para quem é aluna, para quem é psicanalista já sabe, que vem a fobia, os tipos de fobia. Então aí vem as fobias, vem o medo, síndrome do pânico, que vai piorando aí, e aí vai, né? Então nós temos que tratar já no começo. Se eu não consigo me resolver, Jesus deu inteligência para os médicos. Tem médicos, tem homeopatas, né? Que eu tenho uma homeopata muito boa, que ajuda. Se não consegue na homeopatia, com aquelas bolinhas, aqueles fitos, né? Vai no psiquiatra, que tem conhecimento, tem estudo. Vai te dar um ansiolítico bem, para poder ajustar esses níveis de ansiedade. Mas não quer dizer que não seja também do espiritual, tá bom? Então, assim, essa questão da ansiedade é uma questão, assim, um estado emocional que faz parte da vida de todo mundo, até mesmo fez parte da vida de Jesus, como outros profetas, né? Gideão, Elias, Sara, Davi. Gente, Davi sofreu não só ansiedade, Davi também sofreu depressão, né? Depressão, que aí nós vamos falar agora sobre depressão, que é algo que tá assim, ó, muito avançado, né? Depressão, hoje em dia as pessoas falam assim, eu tenho depressão como se fosse assim, eu tô com fome. Misericórdia, igual a ansiedade. Você fala assim, eu tenho ansiedade como se estivesse com fome, com sede. Gente, isso não é normal, né? Por que tá chegando a tanto assim, né? Será que tudo isso é o diabo que tá usando essas pessoas para poder ficarem doentes? Eu acho que não. Eu acho que tem um pouquinho aí também de falta de conhecimento da Bíblia. Falta de conversa com alguém que possa confiar. Porque eu conheço pessoas que foram conversar com outras amigas e as amigas andaram falando coisas que não devem. Então vem a traição. Aí eu me sinto depressiva. Poxa, eu confiei numa pessoa e aí acabei me dando mal, né? E eu passei por isso, né? Traição de amigos. Então, assim, Davi foi uma pessoa que, assim, Davi, ele foi tido como um homem, ele tá na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E teve ansiedade, teve depressão, ele pecou, matou para encobertar o pecado. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, será que eu sou uma mulher segundo o coração de Deus? Lógico que eu não vou matar, não vou fazer essas coisas aí não, né? Misericórdia. Mas na questão assim, eu tenho ansiedade. Igual, esse suspiro meu é de ansiedade. E eu, Elisângela, fiquei ansiosa para chegar aqui e falar sobre isso com vocês. Dá ansiedade, dá um medo, né? Então, esse suspiro é um suspiro de ansiedade com ao mesmo tempo um alívio. Mas depressão, né? A pessoa que tem depressão, a pessoa que acha que não tem com quem falar, não consegue conversar com ninguém, não consegue confiar em ninguém. É difícil, porque a depressão, ela mata, infelizmente mata. E aí eu te digo, será que só orando e jejuando a pessoa com depressão é curada? Vocês, meninas aí, as alunas, as terapeutas de plantão aí aqui comigo. Será que a depressão só com a oração, oração e jejum, né? Ela é curada? Depressão, borderline, já vai um grau acima. É curada somente o coração e com jejum? Esquizofrenia. Esquizofrenia, então, porque ouve as vozes, vê vultos. Gente, não tem como, é isso mesmo, gente, não tem. A depressão, borderline, síndrome do pânico, não é curado somente, não tem como ser curado somente coração e com jejum. Temos que orar, jejuar, buscar ajuda terapêutica e ajuda médica,
para esses casos, né? Às vezes eu atendo pessoas assim, você vê assim que ela tá num estado depressivo. Primeira coisa que eu falo, psiquiatra. Precisa passar com um psiquiatra, tomar medicamento, porque mesmo se eu falar, ela não consegue nem contar nada. Então, como é que eu tô falando? Ela tá me falando alguma coisa, ela não consegue nem me entender, nem entender o que ela tá falando. Não tem a noção. Então, o psiquiatra entra com a medicação, ele faz lá a avaliação dele, o diagnóstico, tudo, e dá o medicamento certinho. E a pessoa começa a voltar à lucidez, assim, porque o cérebro vai morrendo, né? Gente, a gente vê, assim, doenças psicossomáticas que acontecem com depressão, com ansiedade. O corpo começa a morrer, a ter doenças, porque são doenças que vêm dessa questão de depressão. E aí, principalmente a mente da pessoa. Tem pessoas que são esquecidas porque teve depressão. Nossa, e você conversa com as pessoas que têm depressão, elas são tão assim que elas não conseguem formular uma frase direito. Elas não conseguem contar uma história direito. Elas ficam assim, sabe, por causa da depressão. Então, o médico entra com medicação pra ajustar esses negócios aqui dentro da cabeça, porque eu não sou médica, né? Aí ajusta, põe tudo no lugar aqui, encaixa tudo certinho. Aí a gente indica medicação, exercício físico e terapia. Terapia não é conversar não é pra ir conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, não. É pra ir conversar na terapia. Porque na terapia eu consigo falar sem ser julgada. Eu consigo ser acolhida. Então, se eu acho uma terapeuta, que eu tenho meu par empático, se eu consigo me sentir confortável com ela, eu vou falar com ela. Depressão só se trata, é tratada com terapia, medicação, alguns casos, né, dependendo do estado depressivo, oração e jejum sim, tá? Porque aí eu penso assim, o espírito vai estar forte. Se eu sou uma mulher, Elisângela, eu tinha depressão. Eu orava, jejuava, eu buscava Deus, eu era uma pessoa assim, sou uma pessoa que oro, busco jejum, canto, amo louvar o Senhor, graças a Deus por isso. Aí o que eu penso? Eu tinha depressão, então eu falava com Deus daquilo que estava me incomodando. Só que o Senhor, ele não pode chegar assim, fazer um exemplo, né? Eu tô sem nenhuma bonequinha aqui agora. O Senhor não pode pegar e falar assim, olha, Elisângela, ele descer através de aqui, vamos dizer que isso aqui é ser, e abrir a boca assim de uma boneca, de alguma coisa e falar comigo. Faz isso, isso e isso, eu acho que seria melhor você fazer assim, assim, assim. Como a terapeuta. Porque na terapia a gente fala com ela, aí a terapeuta, ela nos sugere algumas coisas, né? Nos sugere algumas coisas. Cacau, saudade, amiga. Eu tô com saudade de você, saudade da Ângela. Ai, Jesus. Beijo, semana que vem a gente se vê. E assim, a gente consegue falar o que tá doendo e consegue ouvir uma palavra de apoio. Porque a pessoa que tem depressão, ela se sente só, abandonada, isolada. Aí eu oro pra poder tirar pra fora aquela coisa. Eu choro, ponho pra fora. Só que eu não ouço um retorno. Aí a pessoa se sente assim abandonada até mesmo por Deus. Aí quando ela começa a se sentir abandonada por Deus, também te amo, Cacau. O que acontece? Aí o inimigo entra. Aí sim vem a questão espiritual. Porque aí a pessoa acaba fazendo tipo assim, tá sofrendo e ela acaba murmurando contra Deus, falando que Deus não tá vendo o sofrimento dela, mas Deus tá vendo. Porque Jó também passou por um perrengue, né? Jó, um homem de Deus, que Deus permitiu tudo aquilo. Mas olha só, ele também falou, ele também se indignou, ele também sofreu, mas ele, manteve ali firme no Senhor, confiando no Senhor. Então, a gente tem que pensar assim, a pessoa que tá no estado de depressão, ela precisa muito de ajuda, ela precisa muito de conversa. E sim, se a pessoa tá numa depressão, tá com um estado de borderline, só pensa em morrer, né? Acha que vai resolver ela estando morta, vai acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, né? Porque ela não consegue contar nada pra ninguém entende ela. Gente, isso é doloroso de ver. Quando a pessoa tá num estado de borderline assim tão depressivo,
Eu atendi uma adolescente, gente. Uma adolescente. Que ela só chorava, gente. E ela só chorava e eu fiquei assim, falei, meu Deus, ela não, tudo que ela falava, e ela, borderline, né? E tal. Aí conversei com a Ângela falou assim, não, tem que mandar internar. Não é nem mandar só pro psiquiatra pra tomar medicamento, tem que mandar internar. Gente, 13 anos. Acho que era 13 anos que ela tem. Aí eu chamar essa mãe pra conversar. E a menina a mãe foi atrás, passou com o psiquiatra, aí deu o diagnóstico, né, o relatório médico. Não internou. Mas mudou totalmente a medicação da menina, com 13 anos, porque a menina só falava em morrer. Ela só ficava pensando, maquinando qual tipo de coisa que ela ia fazer pra poder morrer. Porque ela queria ser... Ela sofria com o pai, sofria com a mãe, sofria com o irmão, sofria na escola, né? Não vai muito pra igreja, não tem amizades, um ciclo de amizade saudável. E aí um adolescente, um adulto, uma pessoa que não tem uma amizade saudável perto, acaba desfalecendo. Então, assim, a gente vê assim, gente, depressão não é só orar, jejuar. Não é só, porque igual o esquizofrênico, gente do céu. O esquizofrênico, assim, eu atendi uma moça, 21 anos. E eu nunca tinha atendido. Depois, olha, foi só Deus mesmo. E ela, assim, ela falou que ouvia, assim, as coisas. E eu pensei comigo assim, se é uma irmãzinha do coque, ela ia falar que tinha que orar e expulsar o demônio. E aí ela falava assim, mas eu não quero fazer. E aí você fala assim, o remédio... Aí ela mesma falou, quando eu tomo remédio, eu não ouço mais as vozes. Aí eu vou falar o quê? Que o remédio não é de Deus? Que o remédio não é ungido? Ó, gente, eu faço um negócio aqui em casa. Quando eu vou no médico, levo meus filhos no médico, a gente vai no médico, eu chego em casa com os remédios, isso aqui é um colírio lubrificante. Aí eu chego em casa com os medicamentos, já sai do médico, né? Já passa na farmácia, eu oro. Senhor, esse daqui é um remédio que o médico passou. Mas que não seja um remédio, somente um remédio, mas que sim a tua unção possa estar aqui dentro, que possa fazer efeito, que possa fazer dar cura, para que eu não possa voltar no hospital para tomar outro medicamento. Elisângela, eu faço isso. Então, eu apresento, o médico passou, mas eu oro apresentando para que o Senhor, porque a gente não vai na igreja, os irmãos nos ungem a cabeça assim, quando a gente quer oração, não vai lá ungir nossa cabeça. Ali é um olhinho que foi orado e ungido, é igual a ceia que a gente participa. É um suco de uva, um pedacinho de pão. Mas quando a gente ora, o poder da oração, ela transforma-se ali o sangue e o corpo de Cristo. E aí a gente toma a ceia, eu já tomei essa santa ceia pensando assim, eu vou ser curada de algo. E o Senhor curar, porque a fé, ela pode. Mas eu tenho que fazer a minha parte, a ação. Então, o esquizofrênico, uma pessoa que tá com problema de tomando medicamento, se ela não tomar medicamento, ela vai começar a ver, e se ela desenvolver uma outra questão de prazer e satisfação numa coisa negativa, aí já era. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Até que ponto é somente espiritual? Tem coisa, tudo é espiritual, tudo. Não tem nada que não seja. Mas aí tem como eu fazer aquilo que eu posso fazer. Porque eu tenho coisas que eu tenho que fazer. Igual Jesus, ele foi tentado mesmo pelo diabo. Jesus estava lá jejuando 40 dias e 40 noites, sobriu para orar. O diabo foi lá para tentar o diabo. Para tentar Jesus, né? E aí Jesus foi e combateu o diabo através da Bíblia. Então, se o Senhor Jesus, angustiado, até mesmo ele querendo morrer, né? Ele queria morrer antes. Olha só. Quero morrer no estado de depressão. Ansiedade com vontade de morrer, vamos dizer. E ele falou o quê? Ele fez o quê? Ele foi orar. Se possível, faça a tua vontade. Mas ele passou por ali. Passou. E ele sabia que tinha que sofrer. E depois, se você lê o Novo Testamento, os Evangelhos, a morte de Jesus, gente, eu me encanto com isso. Os 4 livros falam da morte de Jesus, ele não fala nada. Pilatos pergunta, outro pergunta, e ele fica mudo. Então, Jesus ele foi tentado pelo diabo, ele se sentiu angustiado. Jesus foi traído por Pedro e ainda fez o que de Pedro? Com a traição. Jesus foi vendido por Judas. Então, a gente pensa assim,
Por que só eu sofro? Por que só eu tô com depressão? Por que eu não consigo acordar e sentir felicidade nesse dia? Porque tem um histórico. Alguma coisa aconteceu lá atrás. Alguma coisa sofri ali atrás. E eu preciso saber identificar o momento que começou. O momento que se iniciou aquela tristeza, aquela angústia. Não é assim, sabe? Ir acumulando, me fechando. Porque muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela começa a se fechar. Aí ela começa a orar em casa. Mas é o que eu falei, ela ora, mas ela não ouve uma resposta assim, clara. E aí ela vai piorando. Porque ela se sente abandonada, isolada, ela acha que ninguém quer saber dela e vai piorando a situação. Meninas, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer nessa manhã aqui pra vocês? Vocês conseguiram entender essa ligação? Que nem tudo é somente espiritual, mas também não é só carnal. É junto, mas tem que ter você tem que saber até que ponto é espiritual e o que não é espiritual. É até engraçado que às vezes a gente ouça assim, a Ângela falando, né, que já aconteceu de ver na imersão lá em Goiânia, pessoas que ela vê que é coisa tipo do demônio e ela enfiazinha ali um Rivotril, a pessoa acalmar. Porque o remédio, ele acalma a carne. E quando a gente sabe, né? Quem já viveu, já viu um demônio, uma pessoa demoniada, sabe que o demônio, ele tem uma força. Eu sei. Um dia eu vou contar um testemunho meu aqui de coisa dessa área. Então, assim, eu penso assim, sabe? Que quando Deus, ele nos fez, Deus, ele sabe que nós estamos aqui para sofrer. Porque inveja já veio desde a criação pelo diabo. O diabo teve inveja de Deus. Então, olha só, um sentimento de inveja, de ansiar pelo que não é dele, já veio através lá de cima do diabo. Mas não é porque o diabo começou que eu sou quem tem ansiedade é filho do diabo, não. Tem ansiedade. Imaginou se fosse assim? Só porque, vamos dizer, né, o diabo, a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então, quem mata, rouba, destrói é filho do diabo e não é mais filho de Deus. Não é assim. Se a pessoa se converter, Deus cura, né? Deus cuida, Deus salva. E se a pessoa estiver doente, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos doentes. E a depressão, a doença é uma doença emocional. Doença, já diz, doença emocional. Se jogar no Google lá, doença emocional, já vai aparecer lá várias doenças. É tão interessante que realmente aparece mesmo. Que eu tinha colocado uns dias desses aí eu falei assim, gente do céu, quantas doenças psicossomáticas que aparecem. Vou colocar até assim, quando a gente joga no Google, a gente vê assim, quantas doenças emocionais que tem, que é do emocional. Gente, eu era estéril. Eu não ovulava por causa de depressão. Hoje eu ovulo todo mês, até raiva. Mas assim, porque eu tenho reações. Então assim, eu não consegui engravidar. Eu engravidei porque foi Deus, assim, né? Um propósito de Deus. Mas fiz tratamento para poder engravidar. Eu tive síndrome do intestino irritável. O médico falou assim pra mim, mesmo se eu te mandar fazer o exame da colonoscopia, que sabem que é aquele exame chato, né? Não vai constar nada, mas o que você tem é isso. Toma esse medicamento. R$300 a caixa de medicamento. Com desconto. E ele falou, estresse. É do emocional. E eu, meu Deus do céu, não sabia nem o que era isso. E tinha enxaqueca, nossa, muita enxaqueca. De parar no neuro, de fazer ressonância. E de corta isso, corta aquilo, e o neuro falar e não melhorar. Porque era do emocional. Então, assim, eu tenho um irmão que ele tem problema sério de dor de cabeça, desde criança. E o meu irmão tem a mesma história de trauma de infância que eu tenho. Tem dor de cabeça sérios. Hoje ele tem até urticárias. Ai, gente, não é fácil. E ele não aceita terapia. O meu irmão. Ainda vou conseguir fazer ele fazer terapia, né? Mas vamos lá. Mas assim, ele tem... Mas meu irmão não é cristão. Tem problemas
doenças que eu sei que são doenças que vêm do fato dos nossos traumas de infância, meu e dele, e ele ainda sofreu um pouquinho mais do que eu. Aí, como é que eu consigo? É difícil colocar isso na cabeça dele. Ele precisa de terapia, ele não vai à igreja, ele não é... Quando ele, há uns anos atrás, ele nem acreditava em Deus. Ele falava que Deus não existia, porque ele só sofreu. Deus não existe. E assim, hoje ele já acredita em Deus, né? Já consegue estar em uma igreja. Minha cunhada é católica, ele ainda consegue, quando vai um milagre assim, ainda comenta Deus, aceita que eu ore pelos meus sobrinhos, até pra minha cunhada, mas isso ele não aceitava. Então assim, aí é uma pessoa como meu irmão, que não é cristão. Meu irmão, ele é tão assim, eu posso falar aqui, porque ele não tem rede social. Nem o WhatsApp ele tem. Ele é totalmente excluso, ele é totalmente fechado na dele. Uma ótima pessoa. Mas tem uma mágoa, uma dor, uma questão aqui dentro de sofrimento que ele passou um pouco mais do que eu passei. Eu sofri, nós sofremos juntos, mas ele sofreu, assim, teve um bem difícil. E aí, ele não gosta, não posso nem tocar no assunto. Porque se a gente fala, ele se transforma. E aí ele já sofreu muito com dor de cabeça, agora tá melhorzinho as enxaquecas, né? Eu já fez vários exames, fala que é aquela dor de cabeça em selfies lá, e eu sei que é do emocional, agora tá com um monte de urticária. Meu outro irmão também tá com problema de coisas urticárias, não sei se é urticária, se são as bolhas que tá saindo, também do emocional. E não tem Cristo, não vão na igreja. E aí fica mais difícil. Como é que eu posso chegar no meu irmão, eu sou terapeuta, sabendo que é uma doença psicossomática, né? E falar assim, então, vai no médico. Ele não aceita. Fala, não, isso aqui passa. Aí ele vai no médico, tipo, dermatologista, aí passa o remédio, passa, melhora, volta de novo. Aí, na igreja, não. Orar. Coisa de crente. Gente, é difícil. É difícil. Então, a gente pensa assim. Eu penso, né? A gente não. Elisângela. O emocional tá ligado com o espiritual, mas a pessoa que não tem Cristo, ela não é uma má pessoa. Como meu irmão é uma ótima pessoa. Honesto, direito, um ótimo pai. O que a gente não teve de família, eu e meu irmão, nós nos propus, nós três colocamos assim, de sermos os melhores pais para os nossos filhos. Então, meus dois irmãos, o meu irmão, ele é um trabalhador, dedicado, ele é esforçado, inteligente, né? Assim, é muito diferente, é uma coisa assim. O meu outro irmão que mora na Bahia, mesma coisa, muito dedicado, esforçado. O ano passado eu passei Natal com meu irmão lá na Bahia, conheci a casa dele. Então, tipo assim, a gente vê que Deus cuida, que Deus ama. Mas eles não vão para a igreja, não servem a Cristo. Então, será que eles doentes é só o demônio? Não. É falta de conversar, de terapia. Eu tenho certeza que se os dois aceitassem fazer terapia, eu sei que eles não iam ter mais os problemas emocionais que eles têm. Eles conseguiriam se ajustar. E não ter alguns comportamentos que que meu pai teve, né? Então, assim, a gente tem que entender o quê? Até que ponto é somente espiritual? Porque eu acho que, assim, o demônio só mexe com quem tá dentro da igreja. A maioria, né? Vamos dizer assim, a maioria. Então, porque ele não gosta de ver os servos dele na igreja. Mas quem não tá na igreja, não quer dizer que também não mexe, mas é menos, né? Mas aí a pessoa tem que buscar um outro tipo de ajuda. Tem doenças que psicossomáticas que só vai resolver. E graças a Deus, a medicina, muitos médicos já estão sugerindo esse tipo de tratamento terapêutico para muitas doenças que já estão vendo-se, né? Que a terapia ajuda muito em algumas questões de doenças. Então, a gente vê, eu vejo, é verdade, Joyce, na igreja, pessoas doentes, e eu falo, gente, do emocional. Fibromialgia, eu fico olhando assim e falo, meu Deus. Aí na hora eu já penso, falo assim, nossa, quanta coisa essa pessoa não tá passando. Aí quando você vai ver, tá realmente sofrendo. Aí você olha pra outra pessoa assim, que tá lá, né, nossa, triste, calada. Aí tem borderline. Aí não quer falar com ninguém, porque foi conversar com o pastor, e o pastor saiu falando a história da pessoa toda, e piorou a situação. Aí não quer ver ninguém. Aí é difícil. Então, assim,
Dentro da igreja tem muitos doentes. Dentro da igreja tem pessoas doentes emocionalmente que o inimigo está aproveitando, porque aí o espiritual fica fragilizado, sim. Né? Então, assim, a doença emocional vem de uma... Tudo bem, nós somos psicanalistas, a gente sabe que tem uma origem, a gente consegue, na terapia, né, tentar achar aonde começou. Mas se não for tratada ali, ela piora. E aí vem aquela outra questão que muitas pessoas falam que quando se matam, né, vai pro inferno. Que é isso, não vou nem debater aqui. É difícil, porque realmente a pessoa para chegar a fazer isso, só ela e Deus sabe, porque Deus é que conhece todo mundo. Então, e eu só falei só de ansiedade e depressão. Fora essas outras, dá uma pinceladinha assim nos outros, que a gente vê pânico, né? Síndrome do pânico, pessoas que têm medo de sair, pessoas que gostam de ficar dentro do escuro, né? Quando tá com depressão muito grave, fica dentro do escuro assim, né? É verdade. Fazem a pessoa se sentir mal porque oram. Dizem que é demônio e não se cura, exatamente. Li, é verdade. Já vi pessoas sendo julgadas como endemoniadas só porque estavam em crise emocional. É verdade, Li, eu também. A gente vê isso, assim, o julgamento, né? Quando a pessoa fica nervosa e range os dentes. Muita raiva acumulada, tá engolindo muita coisa. Por quê? Cuidado. Sabe aquelas pessoas que tem manchas, saem manchas no corpo? Eu tinha muitas manchas. Saía assim, né, no corpo. Ou então, quando eu pegava assim, lavando a louça, tá. Quebrava o copo na pia. Foi sem querer. Não foi sem querer nada. Foi de propósito. Tô com raiva. Raiva do quê? Depressão. Um dos sintomas de depressão, né? A irritabilidade, a raiva, se irrita por pouca coisa, estoura por pouca coisa, né? Então, é muito difícil. Amiga, na sua igreja, na maioria das igrejas não aceitam terapia. Então, tá vendo, Lia? Assim, né? Realmente, a gente quando engolir muita raiva, sai essas manchas no corpo. E eu lembro que quando eu era pequena também, falavam que tem que tomar cuidado pra não sair mancha no coração, senão morre. Então, eu não sei, né? Eu não sei se isso é verdade. Então, mas eu sempre falavam isso pra mim. Mas enfim, gente, a gente tem que pensar o quê? Cuidar. Ouvir. Hoje eu penso, eu vejo alguém na igreja, eu olho, oro, falo, Senhor, toca no coração dessa pessoa que ela possa aceitar a terapia. Prepara uma boa terapeuta, porque também tem isso, tá, gente? Uma boa terapeuta que possa ajudar. Porque não adianta eu pegar e levar uma pessoa num psicólogo ou num psicanalista que não tenha a base da fé cristã, que venha falar coisas ao contrário da Bíblia. Então, assim, a gente vê assim, que eu vejo isso na igreja e eu falo, meu Deus, visita tal pessoa. Visita, porque não é fácil. Aqui na igreja, minha pastora, ela, por ser terapeuta, faz o quê? Acho que 6, 7 meses que eles estão aqui na nossa congregação. E ela começou a fazer de 15 em 15 dias o café terapia. E ela pega, assim, 1 hora antes do culto, de iniciar o culto na terça-feira, e ela começou fazendo, tipo assim, então ela dá uma palavra, ela pegou um livro da Joyce Meyer, agora eu não lembro qual foi o livro, e ela começou a falar uma coisinha assim, bem por leve, pra ninguém, e aí, no primeira vez tinha pouquíssimas irmãs, acho que tinha umas 8, foi até numa salinha pequena, aí na segunda tava tão cheio que não coube na salinha, teve que ir pra fora. Aí eu sei que agora tá bem grande, bastante gente que estão indo, né, pessoas de fora estão vindo. E aí um dia ela me pediu pra poder falar alguma coisa, uma dinâmica, eu acho, era alguma coisa assim. E ela falou assim, só que eu não quero que você peça pra ninguém falar nada, compartilhar, porque como é a igreja, o medo da gente pensar assim, as pessoas vão estar ali pra contar alguma coisa e saírem falando. E eu falei, tá tudo bem. Então eu fiz até no dia que ela pediu, a primeira vez eu fiz a dinâmica do bis. Quem já foi em imersão sabe. E foi muito interessante. Então tinha pessoa, aí quem quis compartilhou, quem não quis não compartilhou nada. Né, eu deixei bem a critério. Então, tipo assim,
tem sido trabalhado isso na minha igreja, mas tem igrejas que não aceitam terapia. Tem igrejas que não fazem esse tipo de trabalho. Até minha pastora tá tendo uma ideia pro ano que vem, ela conversou comigo e aí eu falei, ó, pastor, vamos tentar sim, tô orando pra ver uma data que ela quer fazer mais profunda até nessa questão terapêutica. Então, assim, porque as pessoas julgam. É uma coisa assim. E foi tão interessante que a gente teve a confraternização. Teve o último Café Terapia, né, esse mês. Esse mês não, acho que foi no final do mês passado. A gente fez pra só voltar em janeiro, acho. E tinha bastante gente, assim, sabe? E as meninas já estão sentindo falta. Era pra ter, né? Aí eu falo, nossa, a gente tá tão acostumado a ter o encontro. E aí tem o encontro, aí cada um leva um pratinho, a gente toma um cafezinho, come alguma coisa, né? Depois já sobe pro culto, né? O culto de ensino. Alguém vai embora, vai. Mas assim, isso é uma outra visão que precisa ser feito. E as pessoas têm mudado, têm se ouvido aqui na minha igreja testemunhos. Com as irmãs, que é a mentezinha um pouquinho mais diferente, né? Eu sou da Assembleia de Deus, então um pouquinho diferente. Agora, quando os jovens também estão sendo trabalhados nessa questão para ser falado. Só que tem pessoas que mesmo assim ainda tem dificuldade. Mas é um trabalho que tem que ser aos poucos, porque é aquilo que eu falei, que até a Ângela comentou. Às vezes perde a confiança. Vou conversar com um pastor ou com uma pastora, que não é pastora, né? E sai falando aquilo que foi conversado ali dentro do gabinete. E aí eles acabam perdendo a confiança de compartilhar de qualquer coisa. Então ela prefere sofrer calada dentro de casa. E não aceita, muitas vezes, né? Então, assim, é um trabalhar, mas que eu oro assim, falo assim, que os pastores, as pastoras pudessem, como a Ângela mesmo fala, né, fazer psicanálise, fazer terapia, para poder entender a profundidade no acolhimento dentro da igreja, porque conseguem enxergar o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Porque o que é de Deus, a gente ora, expulsa, tá curado. Agora, aquilo que não é para ser só na oração, que a gente ora, expulsa, ainda continua ali, que é uma depressão, a gente tem que fazer o quê? Levar pro médico. Vamos levar pro psiquiatra. Vamos levar para um terapeuta. Vamos tentar ajudar essa pessoa, porque eu tô vendo que somente a oração não está resolvendo. Então, mas tem que ter mulheres de Deus preparadas para poder ter essa visão espiritual, para ter essa visão dentro da igreja, o que é espiritual e o que é emocional somente, o que eu posso orar e Deus cura, ou mesmo orar e levar no médico para poder fazer o que tem que ser feito, né? A terapia é uma saúde emocional, realmente. Vida, precisa ser investida, a gente precisa. Só que tem pessoas que não têm essa noção que isso é uma saúde emocional. É como se eu tivesse um problema no coração, preciso estar indo lá fazer os exames, check-up, tem que estar, porque senão eu posso ter uma parada cardíaca. O emocional é a mesma coisa. Então a gente tem que estar, sabe, indo atrás dessa questão, tem que estar investigando, porque não é fácil. O julgamento mata também, né? Os julgadores. E aí a pessoa tem depressão, recebe um julgamento, um olhar de julgamento, porque a pessoa é incrível, né? Já olham assim, você fala, aí você matou a pessoa que tá com depressão. Em vez de acolher, não, olha assim, fala, tá vendo? Misericórdia. Então, tem que ter esse olhar, esse acolhimento, pra poder mostrar. E o que não conseguir na oração é como Jesus, fazer a vontade do Senhor, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, me ajude a passar, porque eu vou atrás de ajuda. Eu vou no médico, eu vou no terapeuta. Então, que nós meninas, possamos ter essa visão, esse cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, tá bom? Ou amada, manda mensagem no meu direct ou então no link no WhatsApp. E quando o pai abusou da filha, é difícil. Só terapia. E aí tem que se aprofundar, saber, né, como que tá. Mas é isso, meninas. Eu falei, conversei, mostrei. A Bíblia tem versículos que falam sobre depressão. Versículos aqui, ó, em Romanos fala assim,
Romanos 9. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Olha, Paulo escreveu isso lá em Romanos. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Mas Paulo, olha o quanto Paulo nos ensina. E se você for ler depois, assim, todo o Romanos, você vai ver que ele ainda está incentivando, te dando uma palavra para você continuar. Porque Deus, ele faz. Porque ele também, olha o que ele passou, mas ele também sentiu. É tremendo, né? Salmos, né, Davi? Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Então, a pessoa que engole a tristeza, os ossos doem. Então, ciência e fé, né? Elisângela... Amém, verdade. Deus realmente foi o que o Senhor colocou no meu coração. Mais um versículo. Mas quando eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Gente, enquanto eu estava em silêncio, sem falar coisas boas, que tá lá em Salmos. Jesus amado, já tô ficando cego. Deixa eu pegar meu óculos, que eu não tô enxergando. Salmos 39, Salmos 39, número 2, né? Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisa boa, a angústia cresceu dentro de mim. Quando a gente tá em silêncio, sem falar, a gente não lembra nem das coisas boas, vai aumentando a angústia. A importância da terapia, a importância de conversar com o terapeuta. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Provérbios 17. Palavra, gente. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. O que você escolhe hoje? Alegria? A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Gente, é Bíblia. Depressão mata. A pessoa depressiva dia após dia vai morrendo aos pouquinhos. Então tem que procurar alguma coisa para estimular. Se eu não consigo ser estimulada apenas com exercício, com oração, vou atrás de ajuda médica. Vou atrás do médico para poder me ajudar, uns medicamentozinhos lá para poder aumentar minha serotonina, minha endorfina, para poder... Gente, tem que ir atrás. Porque aqui, ó, a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste, pessoas carrancudas. Você já viu aquelas mulheres? Vou falar mulher, tá? Que você fala com a... Fica assim o tempo todo. Nossa, brava, carrancuda. Esse tipo de pessoa você vai morrer, tá morrendo aos pouquinhos. Porque não vai vivendo, não vê a beleza da vida. Gente, isso é forte mesmo, né, Kátia? Eclesiastes, Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado. Esse versículo aqui eu uso até, eu já usei ele até no Círculo de Oração, no ensaio com as irmãs falando sobre depressão. Eclesiastes 5, tá, gente? Eclesiastes 5, 20. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado. Então, é aquilo que meu marido fala assim, né? A pessoa que tem depressão é porque tá com a mente vazia. Mas assim, não é? Se você tá ocupada com alguma coisa boa, você só vai estar vendo as coisas boas que tá acontecendo. Você não vai estar preocupado com os picuinhos que tá acontecendo. Gente, eu sou uma pessoa que não participo de picuinha de igreja. Meu Deus do céu. Às vezes alguém me conta alguma coisa e eu falo, sério? Não sabia? Aí eu falo, não tô sabendo. E não faço questão de saber também, não. Então, essas coisinhas assim, ó, fofoca, picuinha, reclamação, ai, não. Vamos aqui, ó. Deus mantém as pessoas tão ocupadas. Deus nos deu o que? O fôlego de vida. Olha, Deus me deu, eu tenho aqui, eu tô aqui pensando, já é feriado em Guarulhos. Mas eu tenho um bocado de coisa pra fazer. Mas Deus mantém a gente tão ocupado com as alegrias da vida. Pra não sobrar tempo pra poder ficar pensando nas coisas do passado. O que passou, passou. O que passou, passou. A Eclesiastes também fala.
Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Tem pessoas que correm e não saem do lugar. Igual na esteira, né? Eu não gosto muito de andar na esteira, mas é isso. Tá na esteira, igual eu ando de bicicleta agora, né? Tô andando de bicicleta. Eu ando ali 30 minutos e não saio do lugar. Tô parada. Aproveita o que você tem. Aproveita o que você tem, que é o quê? A sua boca, sua língua, sua voz, seu corpo. E vai atrás daquilo que você precisa. Se é terapia, vou atrás. Não tenha vergonha. Não tenha medo, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão porque tem medo, né? E é isso, gente. Eu acho que deu pra poder vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer nessa manhã. Passou-se já mais de 1 hora. Vou finalizar. Espero ter ajudado vocês. E posso voltar a falar mais sobre esse assunto futuramente, né? Porque é uma coisa que as pessoas têm que entender. Que precisa, sim, buscar ajuda médica. Precisa, sim, orar, jejuar. E precisa, com certeza, precisa de terapia. Falar com terapeuta. Não falar com a vizinha, não falar com o pastor somente. Tem coisas que, lógico, eu não tô dizendo pra você não falar. Mas tem coisas que nós temos que falar. Como é que eu vou contar com um pastor que um irmãozinho da igreja me abusou? Não tem como, né? Então, que vocês possam, assim, sabe, também pegar esse gancho e poder compartilhar isso. Os versículos da Bíblia, quem quiser, eu peço, depois eu posso até mandar, né, colocar lá no Stories, porque até eu coloquei no meu bloco de notas aqui no meu iPad, tá bom? Gente, gostaram? Foi bom? Tô vendo aqui os comentários, eu fico muito assim, já não consigo enxergar. Eu tenho que pôr os olhos, amor. Gente, que bom que vocês gostaram. À noite eu tô numa live, gente. À noite, olha, hoje eu tô chique, hein? À noite eu vou estar com a Joyce. Nossa, uma preciosa, me convidou, né? À noite nós vamos estar falando sobre rejeição. Olha, quem já sofreu rejeição, à noite, acho que é 19h30, né, Joyce? Eu vou até compartilhar de novo lá no meu store. Gente, Deus abençoe. Que bom que vocês gostaram. Vou colocar lá nos stories, assim, os versículos que eu falei, porque é Bíblia. E o curso, né, da psicanálise do Instituto Fazendo a Diferença é fé com ciência. Então, a gente pegar esses versículos aqui, eu já deixo separado, porque eu uso às vezes em atendimento, ou então mesmo até mesmo na igreja, né? E poder mostrar para as pessoas que tá na Bíblia isso. Que não é pecado, não. Que não é errado. Então, a gente poder mostrar isso para as pessoas é bom, tá bom? Agora, se eu não colocar no Stories, vocês me cobram, tá bom? Então tá, fui. Muito bom. Que Deus abençoe. Até a noite. À noite a gente se vê no tema rejeição. Quem sofreu e sofre, né? Que o Senhor possa estar abençoando a sua quinta-feira. Gente, hoje é quinta-feira de TBT. Meu Deus, TBT. Acabando o ano. Que bênção. Que o Senhor possa abençoar. E vou procurar estar marcando, sim, deixando um dia da semana para eu poder estar falando com vocês sobre algo que o Senhor colocar no meu coração. Tá bom, amores? Beijo, fiquem com Deus. Até a noite.